dia, gente! Segunda-feira. Olha, a segunda-feira o marceneiro ia vir aqui, ia terminar minha cozinha. Ele deu um cano de novo. Mas tá tudo bem, né? Acostumei. Acertei só. Agora eu vou fazer um chazinho pra hoje. Vou fazer acho que gelado. Meus avós me deram... Eles fizeram geleia de hibisco e ficou muito gostoso. Ficou melhor ainda no chá. Então vou fazer um chazinho, vou fazer chamate e colocar um pouquinho dessa geleia de hibisco. Ficou um pouquinho aguado, mas tudo bem. Eu nunca acerto. Eu coloquei 3 sachês de chamate para esse copinho. E ainda assim achei que ficou fraco. Não sei. Gente, tô fazendo o upload do vídeo. Vai sair o primeiro vídeo do vlog. E vou desabafar um pouco aqui porque foi muito difícil fazer esse vídeo. Eu achei que ia ser um pouquinho mais fácil. Mas eu acho que eu fiquei muito... É muito difícil fazer o storytelling, assim, criar a história. Não criar, mas tipo assim, ligar, sabe? E gravar tudo, vamos dizer. Tipo, teve o rolê, eu queria gravar um vídeo de eu me arrumando, só que assim, não deu tempo. E também depois, assim, do nada cortou pro outro dia. Então, eu queria ter... falado mais, não sei, ligar melhor os vídeos. Eu senti que no final deles eu só taquei e foi. Demorei muito pra editar ele, mais do que eu gostaria, mas tudo bem, foi meu primeiro vídeo. Eu quase desisti já no primeiro vídeo, mas continuei e falei assim, não, é o primeiro vídeo, vai dar... É assim mesmo, não é um trabalho que eu quero fazer, é mais pra ser um hobby. Porque eu sempre gostei. Vocês vão ver que já existem vídeos no canal do meu YouTube. Então era uma coisa que eu gostava já antes de fazer. Vou continuar fazendo mais como um hobby. Vou tentar postar aqui quinzenalmente os vídeos. E nós estamos fazendo reforma aqui em casa. Basicamente a gente tá morando aqui já faz quase um ano, só que a gente queria fazer o planejado, mas é muito caro, né, muito custoso, então a gente teve que esperar um pouquinho pra juntar um dinheirinho e montar. Então a nossa cozinha, ela tá sendo montada primeiro, ela já tá metade pronta, e o marceneiro era pra ter vindo hoje terminar ela, mas tudo bem. Ele disse que vem na quarta-feira, vamos ver, não é mesmo? E aí depois disso a gente vai fazer a sala. E já tá pronto o nosso banheiro e o escritório. Como a gente trabalha home office, a gente optou por não fazer planejado. A gente já comprou tudo pronto, porque daí é mais barato, é mais rápido. Ficou bem bonito, a gente gostou bastante. Gente mesmo que pintou, que fez essa parede aqui de cimento queimado. E aí depois, por último, vai ser o quarto, que assim não é tão importante. A gente ficou quase um ano sem fogão, sem forno, nada. A gente tava vivendo com um fogareiro, sabe aqueles fogareiros de fazer camping? É isso, a gente tava usando ele, com mesa de bar, com cadeira de plástico. Gente, só agora que a gente tem sofá e mesa, assim, não faz nem um mês que a gente comprou. E a pia também, a pia era minúscula. Não tinha espaço pra nada, tava tudo em caixa, então assim, foi bem complicado. A gente foi levando e agora finalmente temos armário, lugar pra guardar, espaços bonitos. Vou tentar registrar tudo pra vocês aqui, da reforma, do antes e depois. A cozinha tá meio pronta, mas eu vou mostrar a bagunça que tá ali pra vocês verem a transformação. Gente, eu e o Léo, a gente faz comidinha no final de semana e a gente deixa congelado em porções. Geralmente a gente só aquece no micro-ondas, mas aí eu vou esquentar agora na panela, que agora a gente tem fogão, sabe? Eu vou juntar os dois na panela.
pãozinho. Não tá pãozinho nessa cola? Quem você tá chamando? Bom dia, gente. São 7 horas da manhã. Geralmente acordo mais tarde, mas eu tento acordar esse horário. Vou fazer uma coisa que eu não faço já faz um bom tempo, que é estudar, ler, continuar lendo esse livro, Comporte-se. E eu tô bem no começo ainda. Esse livro, ele conta sobre o comportamento, como que as pessoas elas tomam decisões, né? Como que funciona o nosso cérebro. E ele explica mais cientificamente e também, claro, não é tudo regrinhas. Então existem situações. Ainda tô no começo, então eu não sei muito, mas nesse começo tá um pouco mais técnico. Por que, né? Tipo, que eu tô lendo isso? Porque o UX, que é a experiência do usuário, se a gente sabe o comportamento humano, então basicamente eu tenho respostas para as minhas soluções, para os meus designs. Está sendo muito legal ler esse livro. É bem técnico no sentido de ser bem... Tem muitos termos biológicos, na qual eu não sou nada familiarizada, mas ele é bem didático. Eu achei que... Eu tava com medo de não engajar, porque são, acho que quase 900 páginas. Eu tô gostando bastante dele. Um exemplo que eu acabei de ler aqui, que ele fala que eles fizeram um experimento, né, com o pessoal de basicamente um teste de memória. Eles iam falando listas de mercado, eram 16 itens, e os voluntários estavam tentando repetir essa lista. E conforme o tempo, eles perceberam que existiam categorias. Então, o que isso quer dizer? Então, basicamente, o que a gente tira dessa parte do livro? Que o usuário, ele se familiariza melhor com categorias. Se ele conhece as categorias, fica mais fácil para lembrar ou para organizar. Então, por exemplo, vou fazer uma tela que tem essas categorias. Por exemplo, um aplicativo de comida. Se ele está separado tudo certinho em ou tipos de comida, sei lá, salgado, doces, fica muito mais fácil para o usuário navegar essas telas, por exemplo. Quarta-feira, hoje, marceneiro disse que vem. Vou mostrar um pouco da bagunça que tá aqui em casa. Então, ó, aqui, teoricamente é pra ficar sapateira, a gente só jogou os sapatos ali. Estamos com meia cozinha. Bem bagunçadinho, mas tá bonitinho. Aqui, como tem o lixo, o marceneiro, eu acho que ele esqueceu de cortar a gaveta, então a gente tá com a gaveta pra fora. Estamos sem o revestimento aqui, precisa colocar depois. E vou mostrar aqui, o marceneiro disse que vem hoje. E a bagunça. Cheio de bagunça. Antes de
digno. Tá bem organizadinho. Temos um gato doidinho. Meu Deus do céu. O que fazer com esses gatos? Final do dia. Foram quase todos instalados. E é óbvio que os gatos já estão aqui. Mas olha. Aqui e aqui. Aqui em cima e aqui desse outro lado. Tá bem bonita. Oi. Oi, gatão. Tá sendo muito difícil gravar depois, final da tarde e à noite, porque eu já tô exausta. Eu fico com a energia lá embaixo. Não quero ver câmera, não quero ser produtiva, não quero fazer nada. Então tá sendo muito difícil fazer isso. Só tem vídeos na parte da manhã, praticamente. Cozinha quase pronta. Tá tudo muito sujo, cheio de pó. Isso que eles chegaram a limpar bem até, mas tá cheio de pó. Mas eu não vou limpar agora, porque senão não adianta. Eles vêm amanhã cedo de novo pra fazer a limpeza e algumas outras coisas que estão pendentes. É isto. Vou botar a roupa pra lavar agora. Bom dia, galera. Olha, o marceneiro disse que ia vir hoje terminar as coisas aqui, mas eu pergunto o horário, depois para de responder. Meu Deus, eu adoro mexer com essas coisas, com as pessoas que não me falam, porque daí eu tenho que me organizar, só que não consigo, porque eles, não sei que horas que eles vêm, ou se vêm, provavelmente vêm porque eles deixaram o aspirador e a escada aqui, então, meu Deus, olha, meu Deus, Furi, olha onde ele tá. Ei! Nossa Senhora. Esse aqui, ele é medroso. Mas é isso, então. Vou ter reunião agora na parte da manhã com o meu sênior. E a gente vai discutir algumas coisas, quais vão ser os próximos passos. Tô um pouco nervosa. Mas essa vai ser só uma conversa, então vai ser tranquilo. Bom, e hoje eu preciso fazer um e-mail, design de e-mail. Vocês sabiam que e-mail também eram feitos por designers? Ou pessoas que têm... Ou tipo assim, não é só escrever o e-mail, você tem que fazer toda a estrutura, bonitinho, fazer o design. Não necessariamente é um designer, mas tem uma pessoa que faz isso. E eu vou no shopping com a minha mãe, depois de tarde. Tem um gato reclamando. Ele quer pular. Nossa Senhora. Misericórdia. Não dá pra ver. Ei, não. Ele quer pular pra cá. Meu Deus do céu. Furi, não. Quando não é um, é o outro. Ô, gente, não é fácil não, hein? Não é fácil não. Dá mais trabalho que cachorro, porque cachorro não sobe aqui, né? Gato, gente, sobe em qualquer lugar. E esse aqui, ele é medroso, ele tem medo de altura. Não sei por que ele tá ali em cima. Né? Você mesmo. Você. O Léo disse que comprou uma coisa pra gente de Dia dos Namorados, mas é pra nós. A gente tá indo buscar agora. Tô ansiosa, não sei o que é. Bora. Gente, eu não costumo comer miojo, mas faz muito tempo que eu não como. E eu fiquei com muita vontade de comer. Vou comer esse daqui.
Ele é super picante, é um Nyojin coreano. Vou fazer ele aqui agora. Ele tem um macarrão e mais 2 sachêzinhos. Esse é o molho. Ele é bem picante e ele é doce também. E esse aqui é tipo uns toppings secos, sabe? Tô nervosa porque faz muito tempo que eu não como ele. E eu lembro que da última vez eu sofri muito. Olha. Pimentadão. É muito gostoso. O sabor dele é bom. Vocês vão ouvir o Léo por trás, tá? Ele tá trabalhando, mas tá tudo certo. Já pegou. Acho que eu tô mais calejada, porque das últimas vezes eu comi o 2x, que é o 2 vezes mais picante que isso. Então eu acho que tá indo, tá ok. Tá, não tá fácil. Minha boca tá dando nem batom. É do ardido. E eu tô lacrimejando. Mas tá quase terminando. Terminei. Sem... Não joguei fora. O Léo, coitado. Gente, tô sofrendo. Olha isso. Olha esse estado. Tô lacrimejando. Parece que eu passei batom. Tô suando igual uma louca. Meu rosto tá pipocado. Mas eu morri. Chocolatinho pra amenizar um pouco. Meu Deus. Olha só como ficou impresso. Nossa, a qualidade ficou muito boa. O que ficou... É, tipo assim, tá com textura, mas isso daqui é do pincel mesmo, não é da impressão. Ai, que lindo. Ficou lindo.
Ó, temos saladinha lavada e cortada, legumes que a gente fez no forno. O Léo tá fazendo as carnes, tá uma delícia. Tem uma abóbora moranga com carne de sol, né? Carne de sol e o queijo ali gratinando por cima. Nossa! Meu Deus, olha isso. Ela tá recheada de carne. Meu, nossa. O Léo arrasou, ele fez sozinho. Meu Deus. Aí a gente coloca tudo nos potinhos aqui, e congela depois pra comer durante a semana. Aí arroz a gente sempre faz todo dia. E aí vai descongelando esses daqui. Fica bem prático. Oi. Oi, meu amor. Você tá tomando solzinho? É? Tá tomando solzinho? Ah, que gostoso, né? Meu Deus, olha a situação. Oh, o jeito que tá. Que lindão. Você é muito linda. Gente, quarta-feira hoje e finalmente a cozinha está terminada. Vou mostrar depois, porque agora a gente tá meio feinho ali, a gente tem os lixos acumulados. Mas eu vou mostrar certinho. Tá lindíssimo. Basicamente o que mudou são detalhes, tipo colocar esse revestimento. A gente não tinha um depurador, o micro-ondas também não tava aqui. E a gente colocou LED. Mas eu mostro certinho depois. Vou fazer um baúzinho agora. Tipo uma mini pizza assim, só que de bauru. Pra comer de tarde. E é isso. Ó, a parte da cozinha tá quase 100% já. Aqui a gente tem uma adega. Aqui, parte de decoração, colocar chaveiro. Nossa sapateira ficou enorme e cheio. Os armários aqui. Essa parte tá bonitinha, cristaleiro aqui. Cheio dos armários. E aí a gente tem essa parte aqui. Ó, não tá 100% porque falta uma gaveta. O pessoal precisou tirar pra colocar o lixo, né? Porque não coube a gaveta. Temos aqui... esse aqui é um escorredor. Gente, vocês estão preparados? Tá bem cheio. Mas ele fica numa altura bem boa pra lavar louça e colocar eles lá em cima, né? Uma coisa que mudou muito. Tcharam!
Nossa, fica muito bom, principalmente pra cozinhar, pra lavar louça. E, gente, olha esse revestimento. Nossa, deu outro tchan. A parede tava horrível, a gente tava cozinhando e tava caindo coisa na parede, tudo, ficava horrível. A gente tem aqui, então, a nossa pia. Não sei se eu cheguei a mostrar ela, mas ela tem a cascata e tem esse negócio de lavar copo. Não vou apertar porque senão ele espirra pra tudo quanto é lado. Uma pia bem grande. Nosso cooktop. O forno, agora ele tá com a... o pessoal chama de máscara. Mas enfim, ele tá colocado aqui tudo certinho. A coifa também, a gente tá coifando o depurador. Micro-ondas tá aqui. Aqui, compramos uma escada pra mim alcançar os armários lá de cima. E aí, essa parte, assim, teoricamente, a cozinha tá pronta, porque os móveis da cozinha estão prontos. Aqui vai vir um balcão, que ele vai desde lá até aqui, mais ou menos. Tipo, um balcãozinho, por isso que não tem um tampão aqui. Mas E aí vai aqui é o interfone. A gente vai colocar um painel aqui, todo também de MDF. Vai ficar top. Essa é a nossa cozinha. Meu Deus, que linda. Olha só, essa vista linda. Ai, tudo de bom, tudo que eu precisava. Hoje é sexta-feira e nós vamos fazer fundi com os amigos nossos. Vamos fazer fogueira também. E aí a gente tá aqui pra dar uma arrumadinha, limpar um pouco. Eu tô trabalhando, mas, gente, como é bom sair de casa, como é bom estar em ambientes gostosos, naturais, muito bom. Bom, então é isso. Eu, aqui da edição, vim tentar me explicar de novo, porque ficaram muitos cortes. A gente fez o fundi na sexta, aí depois a cena do sushi já foi num domingo à noite, só pra fechar a semana bem. E é isso então, gente. Foi um vlog de 2 semanas, deu bastante tempo, mas eu acho que tá bem, assim, tá com as cenas cortadas, os dias meio bagunçados, mas é o que temos, é o que eu consigo gravar, é o que eu lembro, é o que eu tenho forças. Mas eu acho que ficou bom porque eu queria mostrar mesmo a reforma. Semana que vem eu acho que a gente já termina a casa inteira, que seria a parte da sala e o quarto. E espero que vocês continuem assistindo meus vídeos. Com o tempo eu vou melhorando, né? É isso. Muito obrigada por chegar até aqui.